Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e vamos continuar o nosso bate-papo sobre corpo estranho. E um dado preocupante no Brasil: o milho, feijão e amendoim são os grãos mais frequentes aspirados na faixa etária pediátrica. Por outro lado, o material mais relacionado ao óbito imediato por asfixia é o sintético, como balões de borracha, bala de vidro e brinquedos. Dr. Fabiliano Rodrigues está aqui presente conosco, respondendo vários questionamentos. E a gente pode começar, doutor, a gente foi com uma perguntinha no próximo bloco, no bloco anterior, na verdade, a respeito das sementes. Nós mostramos que realmente no Brasil as sementes e diversos grãos na realidade levam a óbito aí, as crianças aspiram esses objetos mesmo, né? A gente inclusive tem uma semente aqui conosco, que foi retirada em 2010. O que a gente pode falar a respeito disso? E ele tinha 11 meses. É muito comum, e aqui vale a pena fazer uma orientação na realidade, porque as crianças abaixo de 4 anos, os familiares têm que entender isso. Crianças abaixo de 4 anos, elas não têm os dentes trituradores, elas não sabem fazer a trituração dos alimentos. Os grãos nas crianças abaixo de 4 anos, eles são potencialmente objetos para algum acidente. Então, se o grão não pode ser amassado durante o preparo do alimento, esse grão não pode fazer parte da dieta da criança. Então, as sementes como um todo, se a fruta, por exemplo, melancia, que é o melancia, nesse caso? Neste caso, as frutas que têm sementes, essas frutas não podem ser dadas a fruta, o pedaço da fruta, tem que ser retirada a polpa para ser administrada à criança. Melancia, ata, biribá, qualquer fruta regional. Na nossa região, essas frutas regionais, elas são muito mais frequentes do que as frutas, por exemplo, amendoim, que nos Estados Unidos uma cultura extremamente farta nos Estados Unidos, aqui no Brasil não é comum, mas na nossa região a melancia, a ata e algumas outras frutas, até cupuaçu, caroço de cupuaçu é muito comum de provocar acidente. Doutor, pela sua experiência, nós estávamos conversando aqui, inclusive no intervalo, e eu fiz a seguinte pergunta: alguma criança já morreu devido à ingestão desses objetos? Sim, é comum de acontecer, quer dizer, pouco comum, graças a Deus, no sentido de que nós estamos conseguindo suprir a necessidade, quase a grande parte da demanda da nossa região. Nós temos um trabalho já que evolui há 20 anos de sobreaviso nos pontos-socorros de Manaus, e nesse período nós conseguimos evitar quase todos os acidentes, os óbitos imediatos no acidente. Nós temos feito o trabalho de divulgação e de orientação da família, de tal forma que o óbito, no momento imediato do acidente, ele é muito raro de acontecer aqui na nossa região, aqui na nossa capital. Entretanto, a evolução do caso, da patologia para o óbito, ela pode acontecer em decorrência de alguns fatores, como, por exemplo, o tipo de corpo estranho. Outro motivo seria, tanto faz o tipo do ponto de vista de composição, quanto do tipo de material. Por exemplo, um objeto perfurante, ele pode, como o nome está falando, ele perfura o órgão e pode provocar uma reação inflamatória e infecção ao redor, e por isso gerar a evolução ao óbito. Mas aqui na nossa região, graças a Deus, tem sido muito raro a evolução ao óbito desse tipo de acidente. Doutor, agora nós vamos para a nossa tela interativa. Também vamos falar sobre este assunto. Aprenda a reconhecer os sinais. É muito comum os pais não perceberem que o filho engoliu, aspirou ou introduziu algum corpo estranho. Até os grãos, como a gente falou, pode ocasionar algum problema. A criança não sabe contar o que aconteceu, por isso pense na possibilidade de seu filho ter sido vítima de um acidente do gênero. O que fazer nesse caso? Inclusive, a gente tem aqui alguns sinais que podem indicar a ingestão ou introdução desses objetos: tosse sem causa aparente, infecções respiratórias repetitivas, chiado no peito, geralmente apenas de um lado, secreção em apenas uma narina, obstrução nasal em apenas um dos lados,
coceira ou dor muito intensa no ouvido, no nariz ou qualquer parte do corpo. O que a gente pode falar sobre este assunto? Como os pais devem identificar, por exemplo, e diferenciar também a introdução e gestão de um objeto de outra patologia, por exemplo? É muito importante essa colocação, porque o corpo estranho, ele sempre provoca algum sintoma. Se a família sabe qual é o comportamento da criança. Então, se ela surpreendeu a criança com uma mudança súbita de comportamento, seja qual for o comportamento, às vezes a criança fica só ansiosa, ela não fica apresentando tosse, nem falta de ar, nem nenhum outro sintoma propriamente dito, mas ela fica só ansiosa com aquela ocorrência. Se tem dúvida, não faça nada, não tente introduzir o dedo, não tente olhar o ouvido ou manipular o nariz, nem nada. Pegue a criança e leve no serviço de saúde mais próximo de urgência, que lá a mãe vai receber todas as orientações para a tranquilização dela e para a tranquilidade dela e para afastar a possibilidade de ter acontecido esse tipo de acidente. Mas uma vez ocorrido o acidente, o sintoma mais comum está diretamente relacionado à via para onde ele se localizou. Se ele foi para a via respiratória, os sintomas vão ser de falta de ar, de tosse, de hipersecreção propriamente dita, de expectoração, etc. e tal. E se o objeto foi para a via digestiva, os sintomas vão ser relacionados com o aparelho digestivo, ou seja, muita salivação, desconforto no peito, pode ocasionar às vezes vômito até vômito, também? Às vezes até vômito. Mas o vômito geralmente ele acontece tanto faz na ingestão quanto na aspiração, como uma fase imediata. Assim, ocorreu o acidente e por reflexo ocorre o vômito e depois ele para. Ele vai se perpetuar, se manter ou se perpetuar se o objeto for impactado na via digestiva. Aí haverá o estímulo para a ocorrência de vômito de forma mais frequente, mais persistente. Se não acontecer isso, se o objeto progredir no trato digestivo, o vômito deixa de existir e a criança pode passar a ter só o desconforto se o objeto estiver impactado mais para baixo um pouquinho, e se ele se localizar no estômago, ele não vai produzir sintoma nenhum. Então, voltando à tua pergunta, é extremamente importante que a família saiba que, no momento imediato, não tente fazer nada, pegue a criança e leve para o serviço de saúde mais próximo de urgência. Lá vai ser feito o exame, examinada a criança e feito os exames que precisa fazer para afastar a possibilidade de um acidente. Bom, inclusive a gente já começou, na verdade, dando algumas dicas e a nossa outra tela interativa fala justamente sobre isso, medidas preventivas para evitar o engasgamento. Evite que a criança ande, corra, chore com pedaços de alimento ou objetos na boca, principalmente com os brinquedos, que hoje oferece inúmeros riscos para a saúde da criança. Mantenha os objetos pequenos, como moedas, tampa de caneta, parte de brinquedos e bexigas, fora do alcance dessas crianças, principalmente quando menores de 5 anos. Sirva os alimentos apropriados para a idade, o tamanho da criança. Antes de 4 anos, evite alimentos como amendoim, pipoca ou balas. Corte os alimentos moles, carnes, salsichas ou até mesmo as pizzas em pedaços pequenos, como a gente já orientou aqui realmente. Ensina a criança a mastigar lentamente e não dê risadas ao falar durante as refeições, ou até mesmo falar, né? Exatamente. Essas informações são extremamente importantes. E eu quero ressaltar aqui com relação ao peixe, que é um alimento básico na nossa região, que as mães não deixem por conta da criança fazer a separação das espinhas, porque a criança normalmente não valoriza esse tipo de cuidado. Aí quem tem que fazer isso é a mãe, que separar muito bem. E um detalhe, a mãe ou o pai ou a família como um todo tem que orientar a criança a não engolir de imediato. Coloca na boca e tenta identificar, mediante mastigações sucessivas, identificar se há algum fragmento, que às vezes não precisa ser uma espinha inteira, basta um fragmento para provocar o segmento, para provocar o acidente. Então, se a criança colocou na boca e mastiga de forma sucessiva e repetitiva, ela tem condição de identificar se há algum fragmento. E se acontecer, orientar a criança que ela aprenda a ficar tranquila e retirar o objeto, o fragmento da boca, para poder continuar e, quando tiver certeza que não tem nada, fazer a deglutição. Doutor, muito obrigada pela sua presença hoje no programa Estilo de Vida. Tenho certeza que as nossas orientações e dicas vai ajudar você de casa
não se... É o que a gente sempre costuma falar aqui no programa, é muito importante manter a tranquilidade nesses momentos, imediatamente o levar até uma unidade de saúde mais próxima da sua casa. Nem sempre os hospitais são os melhores lugares, os mais indicados. Talvez as UBSs e outras unidades mais próximas realmente possam lhe ajudar nesse momento. Então, doutor, muito obrigada pela sua presença e até a próxima. Eu que agradeço. E para você de casa, não saia daí, porque o seu programa Estilo de Vida vai para um breve intervalo. Mas daqui a pouquinho a gente volta falando sobre esporte. Até lá!